E agora vocês vão ouvir a entrevista que realizei hoje de manhã com Paulo Katz, escritor do livro Nostradamus, do Terceiro Milênio, As Profecias de Michel. Nessa entrevista batemos um papo sobre o que está acontecendo no mundo em relação a problemas ambientais, guerras e etc. Alguns desses assuntos tratados no livro em que ele escreveu. Oi, Paulo, tudo bom? Tudo, e com você, Dani? Também. Bom, e quais os assuntos mais importantes tratados no livro em que você escreveu? Bom, 4 assuntos se destacam mais fortemente no meu livro, né? O primeiro deles seria sobre o aquecimento global, que eu acho que é um dos assuntos mais contundentes atualmente, né? O segundo assunto seria o terrorismo no mundo, né? Que também é extremamente preocupante, né? O terceiro assunto são as guerras no Oriente Médio, né? Todas elas centradas em função de problemas ideológicos e religiosos, enfim, né? E da própria busca econômica, digamos assim, no Oriente Médio. E o quarto assunto seria a importância dos Estados Unidos da América, né? Como grande gestor ou não de guerras, ou da paz, né? Ou de problemas ambientais também, enfim. Na realidade, são esses 4 assuntos, eles são os principais dentro do meu livro, né? Certo. E o que você pensa sobre esses atuais acontecimentos mundiais? Bom, na realidade, assim, todos os problemas ambientais que nós estamos vivendo hoje, eles são consequência de uma ação predatória do homem, né? Durante todo esse último século passado, nós tivemos um incremento muito grande na devastação, enfim... Poluição, quer dizer, tudo é reflexo de coisas de atos, obviamente, do homem, né? Então, todos esses problemas ambientais hoje vividos, eles estão descritos, por exemplo, nesses escritos proféticos de Michel de Nostradamus, né? Que trata meu livro, né? E, basicamente, hoje o alerta, eu acho que serve como alerta, digamos assim, é nós tentarmos imaginar um mundo diferente do de hoje, né? Porque se formos olhar o mundo atualmente, nós estamos às vésperas, com certeza, de grandes problemas ambientais, né? E qual a solução que você acha que teria para a diminuição desses graves problemas ambientais e a paz no Oriente Médio? Na realidade, assim, vamos tentar focar, assim, são 4 assuntos básicos, né, que eu trato, então, no livro, né? Sempre baseado na realidade de hoje, do momento atual, coisas que esperávamos para daqui a 100 anos estão acontecendo hoje, né? Então, quando eu comecei as minhas pesquisas em função das centúrias de Nostradamus, eu tentei focar justamente a pesquisa no que era o momento atual, né? Então, por exemplo, se a gente olhar o terrorismo no mundo desde 2001, isso são tudo coisas, consequências de atos, obviamente, de retaliações, né? De um lado e de outro, né? Então, isso, nós poderíamos dizer que o terrorismo no mundo hoje é o maior problema, depois do aquecimento ambiental, o maior problema que o mundo vai ter nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Porque nas tradições do Oriente Médio, obviamente, qualquer ato de retaliação que existir dentro do Oriente Médio, e os Estados Unidos Estados Unidos da América retaliando o Afeganistão, ou mesmo o Iraque, e talvez mais fortemente ainda o Irã, numa ação de impedimento da conjuntura nuclear do Irã, né? Tudo isso certamente levará a um problema muito maior mundial, porque deve ter o número de pessoas dispostas a se sacrificar no Oriente Médio por algo que eles julgam correto, e dentro das tradições deles, eles entendem assim, né? É enorme, né? Então, por isso que eu tentei focar o meu livro nos Estados Unidos da América. Agora a gente teve um equilíbrio entre o Partido Democrata e o Partido Republicano um tempo atrás, né? Um mês atrás, enfim, que já diminuiu a ânsia americana de tomada do poder no Oriente, né? Então isso, claro, foi extremamente significativo, né?
Mas o aquecimento global eu acho que ainda entra como a prioridade, né? Porque certamente preocupa o mundo inteiro. Porque nós estamos, com certeza, sem dúvida nenhuma, às vésperas de uma grande catástrofe de proporções majestosas, digamos assim, no mundo, né? Por quê? Porque os sinais, eles já vêm sendo... Tudo baseado em sinais, né? A natureza mostrará suas armas, né? Ou seja, ela já vem emitindo sinais há bastante tempo. Se a gente for olhar, os vulcões, por exemplo, estão ativos como nunca estiveram, né? Durante esse último ano, né? Tanto nas Filipinas, como o próprio Etna, enfim, tudo está ativo, né? Programa Conexão D, entrevista com Paulo Katz, escritor. Qual a sua expectativa em relação às pessoas? Você acha que elas podem se conscientizar e reverter esse quadro ainda? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que nós sempre tenhamos dois caminhos a seguir, né? O caminho da paz, o caminho da guerra, o caminho de homem atuando como predador dentro do seu próprio planeta, que é o que ocorre atualmente, né? Ou o homem preservando a natureza, né? Então são duas questões ideológicas e racionais, né? Evidentemente, ou seja, no momento que o ser humano se der conta que a paz é melhor que a guerra e que preservar o planeta é melhor do que destruir o planeta, obviamente que pode se inverter. As profecias de Nostradamus, elas não são um pacote fechado que vai acontecer. Então Qualquer escrito profético, exatamente, ele diz assim, pode acontecer. Se nós continuarmos... Depende dos atos, pessoas, exatamente. Então. Se nós continuarmos nessa ação predatória dentro do planeta, e se nós continuarmos com as guerras no Oriente Médio em busca do petróleo, em busca de... enfim, problemas resultantes da tradição islâmica e a tradição ocidental. Mas e se a humanidade continuar, então, agindo dessa forma, tipo, devastando matas, poluindo... só tende a piorar. Certamente. Com certeza. Em todos os escritos proféticos de Nostradamus, ou mesmo de inúmeros outros autores, enfim, até as próprias profecias bíblicas, né? O livro de João e Jeremias, enfim, todos os escritos proféticos bíblicos, né? Eles tratam fortemente da conjuntura do homem agredindo a natureza. Se o homem agride a natureza e se o homem não trata convenientemente as relações religiosas entre Ocidente e Oriente, obviamente que teremos seríssimos problemas, né? Então, isso tudo são conjunturas, ou seja, no momento que o homem atuar diferente do que ele atua atualmente, nós poderemos seguir um caminho, evidentemente, muito melhor, né? Nós estamos à beira da era da luz ou da era das trevas, isso é certo, né? Ou seja, dependendo de como o homem atuar no seu próprio planeta, né? Bom, então estamos encerrando a nossa entrevista. Peço que você deixe uma mensagem, então, aos nossos ouvintes, e fique à vontade se quiser deixar um e-mail ou telefone para contato. Tá certo, Daniele. Não, a mensagem eu acho que seria basicamente essa. Para as pessoas se conscientizarem. A conscientização. O intuito do meu livro, na realidade, é para trazer uma luz para as pessoas tentarem se conscientizar, digamos assim, de que tudo que nós estamos vivendo hoje é a ação predatória do homem. A natureza certamente mostrará suas armas. Isso é indubitável. Ou seja, às vésperas de uma catástrofe mundial, é óbvio que nós estamos, né? E eu acredito assim que se um dia alguém conseguir achar que a guerra é melhor que a paz, né? Não é, obviamente que não é, né? Só que para isso nós precisamos trabalhar realmente querendo a paz, e a gente percebe que grande parte hoje das instituições, tanto políticas como às vezes até mesmo religiosas, não querem a paz, né? Então, só deixar meu e-mail para finalizar. Então, tá? Meu e-mail é Nostradamus 1999 @gmail.com, tá? Então tá, obrigada, Paulo, pela entrevista. Eu que agradeço.